Mais uma figura pública do fitness veio a óbito, isso traz muitas reflexões. Da mesma forma que existem pessoas que vão logo dizer que foi o esteroide ao ver que é um indivíduo com muscularidade acima da média, vão ter outros que vão dizer, ah, não tem nada a ver, é impossível, esteroide é de boa. E nós, como pessoas acima da média, nesse canal, queremos trazer a ciência. Não vamos falar aqui de indivíduos, vamos falar aqui dos fatos e ver o que a gente pode trazer de reflexão e de ensinamento para te ajudar a alcançar seus objetivos. Então não esquece de deixar sempre teu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? O vídeo de hoje é com a vibe mais baixa. Infelizmente, né, houve uma perda dentro do meio fitness, mas o que a gente pode fazer, né, é ter respeito com o indivíduo, não ficar atirando a pedra, querendo julgar, querendo tomar decisões precipitadas e tentar, né, logicamente, se você tem fé, rezar pelo indivíduo e pela família dele, tá bom? Vamos lá. Ó, Joey, né, é um perfil, é uma figura pública que tinha ali seus 8,5 milhões de seguidores, né? E como a gente vê aqui, é um indivíduo com uma muscularidade elevada, mas o que é mais impressionante no físico dele? É o volume, ele é um grande fisiculturista, ele é um indivíduo gigantesco, de 140 quilos? Não, né? Não. O que a gente vê aqui, gente? Um físico bem estético, né? Por isso que o nome dele aqui é Joe Asterix, né? Por quê? Porque é um indivíduo que se preocupava bastante com a estética, ele tem uma linha de físico bonita, né, harmônica, é o físico que a maioria das pessoas gostaria de ter, e também tem o que? Tem uma elevada definição muscular. Se a gente for avaliar aqui o físico dele, você vê que basicamente todo o tempo ele tem um físico bem seco, né? Ele tem até essa questão aqui de fazer a fibrada aqui com o peitoral, né? É um indivíduo que tem um bom controle neuromuscular, um indivíduo que está quando você vai avaliar aqui seco o ano todo, né? Ele tem até alguns vídeos mostrando a parte ali de comer fora da dieta, mas assim, como influenciador, não que isso seja o hábito de vida dele, ó, como esse daqui. Isso aqui não é o hábito de vida, ele acabava sendo uma influência fitness, e isso daí gera um impacto também nas pessoas. E olha aqui o nível de vascularização no indivíduo, né? Você vê que é um cara com a musculatura acima da média, você vê que é um indivíduo que treina, gosta de treinar. Eu não acompanhava o trabalho dele, assim, já tinha ouvido falar, mas assim, vou ser sincero, não acompanhava. Mas eu conheço bem o meio e entendo também essas figuras. São pessoas que, por mais que não sejam aqueles indivíduos, sejam os profissionais que vão ensinar o conteúdo técnico, eles geram entretenimento, eles geram, né, uma imagem positiva para o esporte, atraem públicos que às vezes o cara muito bodybuilder não vai conseguir atrair, ou o cara muito científico também não vai atrair, isso é bem bacana, né? Contribui bastante para o esporte. E assim, a princípio eu também sei que ele já competiu, mas eu acho que ele não era um atleta competitivo de frequência. Ó, tenho aqui até uma foto dele dentro de uma competição de Men's Physique, né? Que é onde a gente usa a bermuda. E aí, né, o que aconteceu? Ele acabou tendo um problema grave, né? Ele a princípio era saudável, não tinha nada, e de repente ele veio a óbito, né? E isso trouxe grande repercussão e muitas pessoas têm falado dentro do meio, né? Eu ia até ponderar um pouco mais, deixar um pouco passar para falar sobre esse assunto, ou até nem falar, mas eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas, muitas pessoas estavam perguntando sobre o caso específico, e eu decidi trazer esse assunto porque também gera aquela coisa, né? O indivíduo escuta de um lado, escuta de outro, e não tem uma reflexão crítica acerca do que aconteceu e acaba falando muita besteira, né? Então a gente tem que quebrar isso daí. E a causa, né? O que aconteceu, né? Para ele vir a óbito, o que aconteceu? Bem, gente, é o seguinte, quando a gente está falando de fisiculturismo, né, um dos problemas principais que a gente pensa, quando a gente fala de somente de longo prazo, de uso de longo prazo, é o quê? São problemas em relação à saúde cardiovascular. Tudo bem? Então, o que a gente espera principalmente, né? Talvez um evento cardiovascular como um infarto, uma insuficiência cardíaca, às vezes até uma arritmia cardíaca. No caso, né, eu soube que estavam especulando que ele tivesse tido um infarto. A princípio, né, não foi isso, né? Não saiu algo oficial, mas a gente tem aqui uma declaração da da sua companheira, né, falando que não foi um infarto, foi outra coisa, e a gente vai discutir essa outra coisa, se existe sim ou não uma associação com a relação a hormônios, tá certo? Então vamos lá. O que ela disse aqui? Que ontem o, o Joe, né,
ele teve um aneurisma, né? E ele acabou vindo a óbito, tá certo? Foi uma coisa repentina, ele vinha tendo dores ali no pescoço e ele achou que não fosse nada, mas era uma coisa que estava progressivamente incomodando mais ele, não imaginou que fosse isso, né? E infelizmente ele veio a óbito, né? Antes da gente discutir em relação à associação com esteroide ou não, a gente precisa primeiro dizer o que é um aneurisma, né? O aneurisma, gente, eu trouxe aqui uma imagem, tá? O aneurisma é um abaulamento de um vaso, aqui no caso uma artéria, né? Onde a gente vai ter essa coleção de sangue aqui. Vamos deixar aqui mais fácil. É como se fosse assim: a gente vai ter uma dilatação da artéria e onde vai se armazenar sangue. Esse aneurisma pode acontecer em vários locais, tá certo? Um dos locais é aqui no cérebro, então é um aneurisma cerebral. A gente pode ter, por exemplo, um aneurisma de aorta, é outro tipo de aneurisma. Mas aneurisma, de forma global, são esses abaulamentos aqui, tá certo? Qual o problema disso daqui? Gente, é o seguinte: isso daqui pode gerar o quê? Dependendo da quantidade, do volume desse aneurisma, pode gerar uma compressão das estruturas ao redor. Isso pode causar sintomas. E em um contexto mais grave, essa coleção aqui de sangue pode romper, né? Pode romper. E isso daqui gerar o quê? Um extravasamento de sangue, o que pode ocasionar, inclusive, um óbito. Que a princípio foi o que aconteceu. A gente não tem nada oficial, isso daqui é a declaração da companheira dele. A gente não tem como garantir que foi isso, beleza? Então, vendo isso, você já sabe o que é um aneurisma e a gente vai voltar. Será que isso tem alguma associação com o uso de esteroides? Será que alguém com essa muscularidade aqui poderia ter um risco aumentado? Bem, quando a gente fala de aneurisma, gente, a gente tem várias possibilidades, né, de acometimento. Então a gente tem vários fatores de risco para o aneurisma. A gente não tem uma causa específica, mas um fator de risco importante é a parte genética. Então existe a possibilidade desse indivíduo ter esse aneurisma por questões genéticas, já desenvolver esse aneurisma, ele romper sem nenhuma associação, sem nenhum tipo de interferência de nenhum tipo de medicamento, existe essa possibilidade. Mas a gente tem outros fatores de risco. Um desses fatores de risco é, por exemplo, o tabagismo. Ele aqui é um indivíduo que fuma? Eu acho que não, né? Outro fator de risco muito importante do aneurisma é a hipertensão arterial. Hipertensão arterial, Gabriel. Agora eu estou na dúvida. Será que isso tem relação com o esteroide anabolizante? Veja bem, o esteroide anabolizante, por vários fatores, ele pode elevar a pressão arterial, tá certo? Ele pode elevar a pressão arterial pelo aumento da reabsorção de sódio, interação com o receptor mineral do corticóide, aumento da liberação de catecolaminas, rigidez vascular. Isso daí pode aumentar a pressão e sim, o esteroide anabolizante, principalmente dentro de um contexto de abuso, pode tornar ou facilitar com que aquele indivíduo se torne hipertenso. E aí a gente tem uma associação de fatores. Pode ser que o cidadão aqui, ele tenha o quê? Tenha já uma predisposição e a hipertensão sustentada por conta do esteroide anabolizante, vamos ver, vamos discutir. E uma hipertensão sustentada possa ter aumentado a magnitude desse problema ou até feito com que esse problema fosse bem pior, por exemplo. Talvez esse aneurisma não fosse romper, mas pela pressão arterial aumentou a chance dele romper e acabou rompendo. Beleza? Beleza? Entendi. Agora, essa pressão arterial alta depende só do esteroide? Não, gente. Existem muitos outros, né, componentes que podem influenciar numa pressão alta. E a gente nem sabe que ele tem, tá? A princípio, quando você vê o físico dele, você vê que é um cara que ele é forte, mas ele não é gigante, né? Aqui, ó, por exemplo, ele aqui tá parecendo maior, né? Parece que tá maior, mas você vê que tem um filtrozinho, tem um pump, não é um cara gigantesco. Então, assim, a princípio, ele usa esteroide? Eu acredito que sim, beleza? Acredito. Mas eu não acho que ele vai abusar de doses tão elevadas. Só que um cara para ficar seco o ano todo, né? Que é o caso dele, pode ser, não tô falando que ele faz isso, pode ser que ele acabe abusando de medicamentos, por exemplo, ditos termogênicos, medicamentos que vão acelerar o metabolismo dele, tá? Então, por exemplo, ele pode estar abusando de clenbuterol, salbutamol, pode estar abusando até de efedrina, pode estar abusando de hormônio tireoidiano. Até às vezes o indivíduo usa DNP, que é um medicamento mais potente ali como termogênico, mas é um veneno de rato, mas enfim, não vamos falar sobre isso, mas de qualquer forma o que acontece? Ele pode estar abusando de termogênicos para tentar ficar seco o ano todo. E o que é que isso faz? Isso pode fazer com que ele tenha mais chance de desenvolver uma pressão arterial elevada. E aí ele pode somar o risco do esteroide com o estimulante,
aumentando mais ainda a chance de hipertensão. E às vezes ele já tem uma tendência a ser mais hipertensivo. E a gente está especulando aqui. A gente está especulando aqui. E o que é que eu posso te dizer, gente? O que é que eu posso te dizer? Olha, a gente está tendo aqui uma casuística, né? Onde a gente está pensando que o esteroide está causando o problema, que é o estimulante que está causando o problema. Não, a gente está criando aqui uma associação. Pode ser que o estimulante, pode ser que o esteroide tenha sido associado a esse problema, mas pode ser que não. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que ele nem seja hipertenso, pode ser que ele nem esteja usando essas coisas todas, a gente nem sabe o que é que ele está utilizando. Então, antes da gente tacar a paulada na cabeça do cara, ou querer dizer que foi o esteroide, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não conhece a situação dele, a gente nem sabe como é que era a saúde dele. Ele é um cara jovem. A gente não esperaria que esse tipo de problema acontecesse com ele. Isso é verdade. Mas a gente não sabe como é que estava a saúde dele por trás disso tudo. O que a gente consegue ver é isso daqui. É o que ele quer mostrar, né? A princípio, era um cara saudável que não tinha nenhum problema, pelo que foi dito pela companheira dele. Mas a gente já sabe? A gente não sabe. E às vezes ele acha que não tem nenhum problema, né? Às vezes ele acha que não tem um problema. De qualquer forma, ele já estava sentindo essas dores, né? Já estava sentindo essas dores. E era um indicativo, né? Quando a gente fala de dor, é um indicativo que tem alguma coisa que está errada. A dor é uma sinalização do nosso organismo dizendo que tem algo errado. Talvez se ele tivesse ido atrás mais cedo, não tivesse acontecido essa fatalidade. Mas a gente vai culpá-lo? Não. Quem é que nunca passou por essa situação? Né? De estar sentindo uma coisinha ali, mas deixar passar. Né? E aí o que é que eu quero trazer aqui de reflexão? Que o esteroide e o abuso da polifarmácia que está relacionado com o esteroide anabolizante tá junto ali, por exemplo, estimulantes, GH, vamos lá, hormônios para tratar medicamentos para tratar colaterais, inibidor de aromatase, inibidor de 5-alfa-redutase, cabergolina, tudo junto, dentro de um contexto onde cada medicamento tem seus potenciais efeitos adversos, pode sim aumentar o quê? Uma chance de mortalidade por diversas causas. Por diversas causas. Então, esse abuso pode sim encurtar a vida do indivíduo, é preciso saber disso. Da mesma forma que a gente não pode simplesmente sempre dizer que foi o esteroide. A gente tem que ter muita cautela. E qual é a solução para a gente resolver isso daí? Jamais fazer automedicação, não abusar de esteroide anabolizante, não ficar misturando com um bocado de coisa. Ter sempre o quê? Um médico do teu lado para ver a tua saúde, avaliar a tua saúde, ver a necessidade de exames complementares. Gabriel, eu vou pedir um angiorressonância, um angio-TC para todo mundo para saber essa questão de aneurisma agora, que eu vi gente me perguntando, como é que eu vou prevenir isso? Calma, calma. O médico competente, ele vai avaliar seus fatores de risco, ele vai avaliar a sua história clínica, vai avaliar o que é que você está utilizando, o que é que você já utilizou, para entender quais são os exames complementares necessários para você. Por isso que eu sempre tenho, né, na minha cabeça, os potenciais exames complementares, mas eu não tenho como imaginar qual é o que você precisa, né? Então, às vezes eu vejo alguns médicos que têm uma tabela de exames X fixa para todo mundo. Isso não funciona, gente. Isso não funciona, porque do mesmo jeito que você vai fazer o indivíduo fazer exame desnecessário, pode ser que fique faltando algum que ele necessite. Então, você precisa pelo menos conversar, né, ou ter alguma triagem ali do paciente para entender qual é o caso para solicitar os exames. Não dá para fazer um negócio assim padronizado para todo mundo, porque cada pessoa tem um fator de risco diferente. E às vezes, né, dentro desses exames, outra coisa que a gente tem que discutir, é que às vezes você encontra uma coisa ali que não representa nada, mas gera grande estresse pro indivíduo e vai fazer ele ter que ficar fazendo exames seriados pro resto da vida sem necessidade. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado em relação a isso, tá bom, gente? Então assim, a questão do esteroide anabolizante é uma problemática real, a gente não pode fechar os olhos, e é preciso sim que os médicos atuem fortemente dentro desse meio, dentro do cuidado de saúde com esse tipo de paciente. A melhor forma do médico atuar é ser preconceituoso e falar, bomba, tô fora? Não. A melhor maneira é trazer informação com qualidade, jamais fazendo qualquer tipo de apologia e querendo trazer esse paciente para dentro do consultório para tratar a saúde dele, ver os fatores de risco e tentar promover o máximo de saúde, sabendo que não existe uso de esteroide anabolizante isento de riscos, tudo bem? Um tipo de utilização que eu vejo muito comum é aquela uma Durateston por semana. Será que isso causa prejuízo? Eu fiz aqui um vídeo reagindo ao marombeiro pobre louco. Então, um vídeo bem completo e bem bacana que eu vou discutir com você sobre esse tema. Te espero lá e um grande abraço.